Olá pessoal, aqui é o professor Davi e hoje, como de costume em todos os vídeos, vamos fazer a correção e explicação do PET volume 3 do ensino médio, mais especificamente do terceiro ano do ensino médio. No início é colocado para vocês um texto de acolhimento, trazendo algumas informações do que será trabalhado nesta semana e nas semanas subsequentes. O eixo temático é temas contemporâneos transversais e o tema principal é cidadania e civismo. O primeiro texto apresenta a vocês educação para o trânsito e a importância de se trabalhar esse conteúdo, esse tema transversal na escola e as suas implicações na vida dos sujeitos. Na sequência temos um texto que trata sobre a gentileza aplicada ao trânsito, além de trazer algumas situações cotidianas em que encontramos e nos deparamos no trânsito das cidades. E ressalta ao final que além de tentarmos ser um pouco mais gentis, devemos sempre seguir as leis de trânsito. No campo de atividades, a primeira atividade apresenta uma charge, onde a gente observa um indivíduo ouvindo música, sentado em um local preferencial, em um assento preferencial, que tem o respaldo dessa lei que eu coloquei aqui acima para vocês, que é a Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000. E nessa lei cita o seguinte, no artigo 3º, que as empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos devidamente identificados aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência, o termo correto aqui é pessoa com deficiência, e pessoas acompanhadas por criança de colo, que é o que é apresentado aqui na imagem, além de ter um indivíduo com o pé machucado, que por uma questão de bom senso ele teria preferência também, não só no assento preferencial quanto nos demais. E aí tem um indivíduo que, além de desconhecer a lei, ele ainda não tem nenhum mínimo de bom senso. E aí, na sequência, temos algumas atividades para reflexão. E aí é colocado o seguinte, no desenho acima, o autor utilizou uma charge que tem a finalidade de ilustrar, por meio de sátira, os acontecimentos atuais que despertam interesse público. Reflita sobre essa charge, analisando qual foi a mensagem de cunho social que o autor quis transmitir e escreva sua opinião sobre as questões abaixo. Então vamos às questões. A número 1. Você já viu alguma situação semelhante? E aqui temos perguntas que exigem respostas pessoais com base na vivência de vocês, mas eu coloquei alguns modelos aqui, são questões bem simples. E a resposta aqui da número 1 é sim ou não, se você já viu ou não situações semelhantes, e caso você queira, você pode descrever ainda em quais situações do seu cotidiano você viu esse tipo de situação. A número 2 pede o seguinte, esta situação acontece com frequência? E aí, novamente, temos resposta positiva ou negativa e você deve colocar com que frequência ocorre. E eu coloquei aqui, ocorre com bastante frequência em locais públicos, apenas como exemplo. Você deve colocar de acordo com a sua vivência e sua percepção. A número 3 pede o seguinte, o que poderia ser feito a respeito? E aí eu coloquei como exemplo aqui de resposta, primeiro, a conscientização. As pessoas precisam saber e conhecer a existência da lei e a importância dela para as pessoas a que ela se destina. Então, seria interessante o conhecimento dessa lei e saber a importância do porquê dessas pessoas terem direito, por lei, de assentos preferenciais. Então essa seria a resposta número 3, que vocês podem tomar como exemplo para criar a resposta de vocês. Na sequência temos aqui a sugestão de alguns vídeos, que o tema principal é a gentileza. Eu recomendo vocês aqui assistam e vou colocar algum destes vídeos no canal para vocês. A atividade 2 pede para vocês colocarem a criatividade para funcionar e criar uma frase, uma charge, uma poesia, uma paródia, uma letra de música que possa servir de inspiração para uma campanha que tenha como tema principal gentileza gera gentileza no trânsito. Esse tipo de campanha já até ocorreu. Eu vou colocar aqui agora alguns exemplos de campanhas publicitárias que podem servir como base para vocês desenvolverem uma frase, charge, poesia, paródia ou letra de música, que é o que a questão pede. Aqui eu trouxe uma campanha com a frase gentileza gera um trânsito mais seguro, que foi utilizado em campanha publicitária, como já citei. Aqui temos outro exemplo, respeito, gentileza e paciência, todo mundo gosta, todo mundo pode praticar. Juntos por um trânsito mais gentil, educação no trânsito, cultive essa ideia, ampliar isso aqui. Mais gentileza no trânsito, pare na faixa de pedestres, ceder passagem, não buzine, oferecer caronas, não furar filas, gentileza é uma via de mão dupla, ampliar essa também. Eu curto quando o motorista cede aviso ao outro, gentileza gera gentileza no trânsito também. Usem sem moderação, fazendo uma analogia ao uso do coração, de ser gentil, e o uso da faixa de pedestre também. Então vocês podem tomar como base essas imagens para criar a questão de vocês. Tá certo? Qualquer dúvida deixem no campo de comentários. Vamos ao número 3. A número 3, então, traz algumas informações sobre o uso da bicicleta no trânsito, como meio de locomoção, para ir à escola, trabalho, se exercitar ou por lazer. E fala que traz alguns benefícios à saúde. E na sequência temos algumas questões. A número 1.
pede o seguinte: faça uma pesquisa sobre os espaços e vias públicas destinados aos ciclistas em sua cidade. Estes espaços seguem as legislações de trânsito? Explique o que acontece. Então, pessoal, a primeira coisa é vocês têm que fazer uma pesquisa e observar a situação da cidade de vocês e analisar se ela segue a legislação de trânsito. E aí, eu coloquei para vocês aqui o artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro, e esse artigo 58 ele trata sobre o uso da bicicleta na cidade, né? E aí o artigo 58 fala o seguinte: nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, mão e contramão, a circulação de bicicleta deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, no bordo da pista de rolamento, mais à direita da pista, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Então isso aqui é o que a legislação traz para nós, e agora a gente vai analisar se isso aqui ocorre na cidade de fato. E aí, como exemplo, eu vou tomar a minha realidade. Na minha cidade não tem ciclovia nem ciclofaixa. Em algumas vias, principalmente as de grande circulação, apresentam acostamento. E aí os ciclistas utilizam as vias de forma bem aleatória. Andam na mão, na contramão, utilizam acostamento, quando não é possível utilizam o meio da rua mesmo. Não é uma coisa que segue um padrão muito definido. Então essa é a minha realidade que eu usei para responder a questão, tomando como base a legislação e depois explicando o que acontece. Então vocês devem fazer o mesmo. Eu não anotei aqui porque senão ficaria muito grande essa questão, tá certo? Mas caso tenham dúvida, podem deixar no campo de comentários. Vamos ao número 2. Você acha que a bicicleta deveria ter mais espaço e ser mais utilizada no trânsito? Por quê? Quais as vantagens do uso da bicicleta na cidade? E aí, eu já até grifei aqui em verde, eu coloquei aqui embaixo a resposta da 2. E a gente tem duas formas de responder essa questão. Ela é pessoal, obviamente, e com base no entendimento de vocês. Se você acha que sim ou que não, de dar mais espaço à bicicleta e ao uso dela, né, no trânsito. E eu coloquei sim ou não, que são as duas possibilidades de resposta, que você poderia justificar e deve, né, como é pedido aqui. Sim, porque diminui a poluição da cidade, pois a bicicleta traz benefícios, entre outros. E você poderia colocar não, pois não vejo, né, benefícios, isso é individual, é de cada um. Na sequência, é pedido a vocês que coloquem quais as vantagens do uso da bicicleta na cidade. E eu coloquei o seguinte: bicicletas ocupam menos espaço que veículos, né, que automóveis. Não poluem, porque ela não emite nenhum gás poluente, e fazem bem à população que utiliza, porque ela é uma forma de atividade física. Então vocês podem tomar isso aqui como base para construir a resposta de vocês. A número 3, eu coloquei até a resposta aqui, pede o seguinte: descreva quais são os equipamentos de segurança que os ciclistas devem utilizar. Aqui é bem simples, com uma pesquisa rápida no Google vocês vão encontrar diversos equipamentos, e o principal deles é o capacete, luva, tornozeleira e cotoveleira, que são pouco utilizados, e roupas apropriadas tanto para a prática esportiva quanto para o lazer ou transporte. Agora vamos ao número 4. Você conhece alguma regra de trânsito específica para ciclista? Cite algumas. E aí, para responder essa número 4, a gente vai tomar como base o artigo 58 do CTB. Então vocês podem utilizar ele, né, e transcrever ele na íntegra aqui para poder responder essa questão. Caso queiram acrescentar mais alguma informação, vocês podem pesquisar o CTB na internet e encontrar outros artigos que tratam sobre o uso da bicicleta na cidade. Mas eu creio que perfeitamente o artigo 58 aqui presente responde essa questão. A número 5 e última questão dessa semana pede o seguinte: apresente os benefícios para a saúde de quem utiliza a bicicleta como meio de transporte, esporte ou atividade física. E eu fiz uma pesquisa rápida e coloquei aqui algumas informações para vocês. Benefícios de andar de bicicleta. Primeiro, acelera o metabolismo, por ser uma atividade aeróbia, né? Ela auxilia na perda de calorias, no gasto calórico, no aumento do gasto calórico, acelerando assim o metabolismo. Segundo ponto, ela evita lesões ou tem uma propensão muito menor de ocorrer lesões, principalmente para quem tem problema articular, porque ela tem menos impacto comparado, por exemplo, com a corrida de rua. Fortalece a musculatura dos membros inferiores, que são os membros mais solicitados nesse tipo de exercício, obviamente. Melhora as funções cardiovasculares e além de melhorar, né, a circulação sanguínea dos membros inferiores, porque, como já citei, são os membros mais solicitados nesse tipo de exercício. Promove a diminuição do estresse, como é uma atividade física, né, ela libera alguns hormônios, e aqui, né, citado as endorfinas, que são hormônios que promovem o bem-estar, ajudando, né, a aliviar os sintomas do estresse. E ajuda no emagrecimento. Então aqui são alguns, dentre vários, dos benefícios do uso da bicicleta, né? Seja como forma de transporte, esporte ou atividade física. Com isso, pessoal, a gente conclui aqui então
a semana 1 do terceiro ano do ensino médio de Educação Física. Qualquer dúvida deixe no campo de comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.